Você já deve ter ouvido aquela frase em que conhecemos mais sobre o espaço do que sobre todos os oceanos do nosso planeta? Sim, fomos mais longe para cima do que para baixo. Conhecemos mais sobre o espaço sideral do que o nosso próprio quintal. Aproveitando aqui minha camisa Ocean, o tema do vídeo de hoje vai ser oceanos. É isso aí, tema muito bacana, onde falaremos muitas coisas legais sobre o mundo oculto das profundezas dos oceanos. Fala galera, Sérgio do Velo do Mar, beleza com vocês? Que bom ver vocês aqui de volta. Espero que gostem de mais este vídeo e que fiquem com a gente até o final, porque muita coisa legal vai aparecer aqui. Os oceanos hoje, sem dúvida nenhuma, é um dos lugares mais inóspitos do nosso planeta. Até hoje, apenas 10% de todos os oceanos do mundo foram explorados, e eles chegam a cobrir 71% de toda a crosta terrestre. 3/4 do planeta Terra é ocupado por oceanos. Isso é equivalente a 360 milhões de quilômetros quadrados. Será que em vez de planeta Terra não seria melhor dizer planeta Água? Embora dividido em 5 partes, Atlântico, Pacífico, Índico, Ártico e Antártico, os oceanos são todos conectados, sendo uma única e imensa massa d'água. Uma imensidão azul repleta de mistérios. O ponto mais profundo dos oceanos, conhecido até o momento, é a Fossa das Marianas. Então vamos conhecer melhor agora um pouquinho das Marianas. Ops, Marianas erradas. A Fossa das Marianas fica localizada no Oceano Pacífico, a leste das Ilhas Marianas, e tem uma profundidade que chega aos fantásticos 11.000 metros. Se localiza nas fronteiras convergentes das placas tectônicas do Pacífico com a das Filipinas. Para você ter uma ideia, a maioria dos animais marinhos não ultrapassam 200 metros de profundidade. E os submarinos nucleares mais avançados raramente se arriscam acima de 300 metros. Estamos falando de 11.000 metros. 11.000 metros. Só para você ter uma ideia de tamanho, se a gente pegasse a maior montanha aqui do planeta, o Everest, colocasse ele dentro das Fossas das Marianas, ainda faltariam 2 quilômetros até que rompesse a superfície. As temperaturas lá embaixo são extremamente frias, quase ao ponto de congelamento. Mas a grande vilã da história, e que dificulta muito a sua exploração, é a questão da pressão. No ponto mais baixo, a pressão chega a ser 1000 vezes superior à pressão aqui da superfície. A primeira vez que o homem desceu ao ponto mais fundo do planeta foi em 1960, com um tenente da marinha americano Don Walsh e o engenheiro suíço Jacques Piccard. Fizeram isso em um pequeno submarino, ou batiscafo como chamavam na época, chamado Trieste. E só a descida até o ponto mais fundo do planeta demorou cerca de 9 horas. Todo o submarino teve grandes alterações para poder suportar a enorme pressão, sendo que uma característica foi que suas janelas tiveram que ser diminuídas ao ponto de tamanho de moedas, para que não explodissem. E eles ficaram no fundo por somente 20 minutos, sem fazer nenhuma foto ou filmagem. Mais tarde, o cineasta James Cameron, sim, aquele do Titanic, desceu na Fossa das Marianas com um submarino que ele mesmo projetou e demorou 3 horas só na descida. Como ele era cinegrafista, desta vez ele fez uma grande quantidade de filmagens e documentou tudo que ele viu lá embaixo, passando no total 3 horas no fundo. Fora ele, mais uma pessoa conseguiu descer até o ponto mais fundo do planeta. Isso foi no final de 2019, com o ex-militar e milionário Victor Vescono. Durante 4 horas passou no fundo e desta vez conseguiu fazer coleta para estudos de vários organismos que ali se encontravam. A ciência já conseguiu identificar na Fossa das Marianas cerca de 20.000 novos micróbios, 60 novas espécies de crustáceos, inclusive um minúsculo camarão que está sendo considerado uma grande esperança para o tratamento do Alzheimer. Além disso, no fundo também foi encontrado uma grande atividade vulcânica, com a presença de fontes hidrotermais. Guardem bem esse nome, fontes hidrotermais. Falaremos disso mais a seguir. A profundidade máxima para mergulhos recreacionais é de 40 metros. Já a 1000 metros, a luz solar já não se faz presente. Abaixo dos 1000 metros, entramos numa zona conhecida como zona batipelágica, onde batis, derivado do grego, significa profundo. E é ali, exatamente nessa profundidade, em que vive um dos animais monstruosos, a lula colossal,
com seus quase 15 metros de tamanho. Longos tentáculos com ventosas recheadas de dentes afiados. Não é raro ver a cena de grandes baleias cachalotes com grandes cicatrizes derivadas de lutas com essas lulas gigantescas. Nessa profundidade, a pressão é tão grande, chegando a 5.000 psi. Isso é mais ou menos o peso de uma caminhonete a cada polegada do seu corpo. Quem não se lembra em 2023 da catástrofe do submergível Titã que implodiu ao tentar descer essa profundidade? Dos 6.000 metros até o fundo chamamos de zona radopelágica. Esse rado também é derivado do grego do deus Hades, que era o deus que comandava o mundo inferior e o mundo dos mortos. Sugestivo esse nome, né? Quem será que inventa isso? Vamos parar um pouquinho aqui, porque agora chegou o momento de eu pedir aquele like para vocês curtirem a nossa página e, se possível, por favor, seguirem ali apertando os botõezinhos aqui embaixo. Não custa nada, galera. Os oceanos são colossais e realmente não temos a menor ideia do que acontece lá embaixo. As áreas costeiras e mais rasas são as mais pesquisadas. Agora, as mais distantes e profundas são pouco pesquisadas em virtude do grande custo para se fazer as expedições, precisando de uma logística avançada e desafiadora, além, é claro, de ter que trabalhar com a enorme pressão. A vastidão dos oceanos é tão grande que, se por exemplo você pegar um avião comercial saindo da Austrália em direção à América do Norte, você sobrevoará o Oceano Pacífico por cerca de 13 horas na velocidade de um avião comercial. E por falar nisso, quem não se lembra também do desastre do voo 370 da Malaysian Airlines, que simplesmente sumiu no Oceano Índico? E até hoje, apesar das buscas, ninguém teve nenhuma notícia. 99% da biosfera do planeta Terra está nos oceanos. Ou seja, dos lugares que os seres vivos habitam no planeta, apenas 1% deles é em terra firme. Apesar de todo mundo falar sobre as árvores, o que não deixa de ser importante, mas o verdadeiro pulmão do planeta são os oceanos. As algas marinhas, os corais, os fitoplânctons são os grandes responsáveis pela regeneração do oxigênio em nosso planeta. E nos oceanos também habitam formas de vidas e organismos que são fundamentais para a existência de vida em nosso planeta, pois são os oceanos que regulam todo o equilíbrio do nosso planeta. E eu e você somos totalmente dependentes dele. Aqui na superfície temos as plantas, os animais, mas nos oceanos temos animais que se comportam como plantas e plantas que se comportam como animais. Temos animais que fazem fotossíntese. Um bom exemplo disso são os corais, que parecem plantas ou rochas, mas na verdade não passam de animais que fazem a fotossíntese. Isto é, absorvem o gás carbônico e devolvem o oxigênio através da luz solar. Existem os fitoplânctons e os zooplânctons. Os fitoplânctons, como o próprio nome já diz, são organismos aquáticos que flutuam ao sabor das correntes e que realizam a fotossíntese, como as plantas. Já o zooplâncton também são organismos aquáticos que vagam pelos oceanos, porém não fazem a fotossíntese, se alimentando dos fitoplânctons. Agora uma curiosidade para vocês. Apesar de todo mundo pensar que o plâncton são somente seres microscópicos, eles podem chegar a tamanhos bem maiores. Por exemplo, as salpas. Tenho certeza que você já viu isso na praia e não sabia o que era. Nada mais é do que uma espécie de zooplâncton, que podem formar colônias com muitos metros de tamanho. Podemos separar os seres vivos dos oceanos em 3 grupos distintos: os néctons, os bentons e os plânctons. Os néctons são geralmente animais maiores, que se locomovem com a sua própria força. Por exemplo, os peixes, as baleias, golfinhos, tubarões e por aí vai. Já os bentons são animais que vivem próximo ao leito marinho. Por exemplo, os corais, as anêmonas, as estrelas do mar, os camarões, os caranguejos e por aí vai. Já os plânctons, como falamos anteriormente, são animais que não nadam por conta própria e são levados pela correnteza, divididos em zooplânctons e fitoplânctons. O plâncton é a base de toda a alimentação dos oceanos. Como já falamos antes, o zooplâncton se alimenta do fitoplâncton. E aí vai vir um peixinho menor que vai se alimentar desse zooplâncton. E outro peixe maior que vai se alimentar desse peixinho. E outro maior que vai se alimentar do outro, que vai se alimentar do outro, que vai se alimentar do outro, que o homem vai se alimentar dele.
E que o tubarão vai se alimentar do homem. Brincadeira! Então, isso aí se constitui a cadeia alimentar. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Repare numa coisa, toda essa explosão de vida que eu comentei até agora só foi possível pela presença da luz solar. Em regiões costeiras e rasas existe uma grande explosão de vida. Porém, existem áreas dos oceanos onde a profundidade é maior, onde a luz do sol não consegue chegar. E ali pode-se dizer que há a formação de grandes desertos, sem nenhuma vida. Ou seja, pouquíssima vida. Nesses desertos, onde a escuridão predomina, seres que ali frequentam vivem exclusivamente dos restos que caem da superfície, animais mortos e alguns nutrientes trazidos pelas correntes. Ali, geralmente se encontra pequenos crustáceos, alguns peixes que foram adaptados a viver na escuridão, alguns sem até a presença de olhos e muitos outros tipos de aberrações. Você aprendeu na escola que para que haja a presença da vida, exige-se a presença de certas condições especiais, especialmente a luz solar. Pois bem, a partir de agora, esqueça tudo isso. Os cientistas estão descobrindo que a vida pode se originar de formas que até então achávamos impossível até algum tempo atrás. Então, lembram das Marianas? Quer dizer, da Fossa das Marianas, que falamos há pouco tempo atrás, onde eu citei as fontes hidrotermais? Vamos falar dela agora. São lugares no leito marinho onde existe a presença de atividade vulcânica. Ali acontecem grandes fissuras que exalam minerais e grande quantidade de calor, que comumente são chamadas de chaminés hidrotermais. Em 1977, foi descoberto que nessas áreas se encontra um ecossistema muito rico. Olha bem esse cenário, temperatura beirando 0 grau, pressão 1000 vezes superior à da superfície, sem a presença de nenhuma luz solar. Bocas vulcânicas expelindo lava, água fervente, materiais tóxicos e ácidos. E a vida ali explodindo aos montes. Incrível isso, né? Ali foram descobertas bactérias que não dependem da luz solar para sobreviver, chamadas de arqueasbactérias, e que em vez de utilizarem a fotossíntese, utilizam a quimiossíntese, retirando os nutrientes que precisam de tais chaminés. E repetimos a história. Existem as bactérias, existem o animal que come essa bactéria, o peixinho que come esse animal, o peixão que come o peixinho, e aí a gente já assistiu esse filme outra vez, né? Nascendo e se procriando sem a presença de nada de luz solar. Então lembre-se disso quando, por exemplo, pensar que não pode existir vida em outros planetas e que quando encontrar essa tal vida, não se espante se ele não tiver a sua forma, se ele não for humanoide, 2 braços, 2 pernas, loirinho de olho azul. Nunca se esqueça que cientistas estão cada vez mais avançados em suas pesquisas e já descobriram bactérias que se alimentam do petróleo. E mais que isso, bactérias que se alimentam de plásticos. O fundo dos oceanos ainda não foram totalmente mapeados, mas em 1957, com a intenção de achar o melhor caminho para a passagem de um cabo submarino de telégrafo, foram descobertas uma grande cadeia de montanhas submarinas, chamadas de dorsal mesoatlântica. Posteriormente, foi descoberto que esta cadeia de montanhas tinha 16 mil quilômetros de comprimento e que é considerada a maior cadeia de montanhas do mundo. Ali a profundidade média é de 2.500 metros e a altura das montanhas variam de 2 a 3 mil metros de altura. As placas tectônicas da dorsal mesoatlântica estão em constante expansão, se movendo constantemente e fazendo o Oceano Atlântico crescer cerca de 2,5 cm por ano. Todos aqui já ouviram falar da Islândia. Pois bem, a Islândia é uma porção da dorsal mesoatlântica que está para fora d'água. E todos sabem que na Islândia há grande concentração de atividade vulcânica, se tornando um grande laboratório para os cientistas. Além da Islândia, temos outras partes da dorsal mesoatlântica que rompem a superfície. Por exemplo, os Açores, as Ilhas Ascensão, a Ilha Santa Helena e Tristão da Cunha. Já pertencente ao Brasil, temos as ilhas de São Paulo e São Pedro, uma das ilhas mais distantes aqui do nosso litoral, chegando a ter a distância de 1000 quilômetros da cidade de Natal. Com tudo isso que vimos até agora, chegamos à conclusão que diante da imensidão dos oceanos, não passamos de meros ignorantes e que muita coisa, mas muita coisa mesmo, ainda temos de descobrir no nosso próprio quintal.
Que burro, dá 0 para ele. Mas o grande problema é que o ser humano está conseguindo acabar com muito desses ecossistemas muito antes de podermos estudá-los. A rapidez com que o ser humano está destruindo o planeta é exorbitante. O lixo que vem se acumulando nos oceanos é um problema gravíssimo que vem piorando dia após dia. Só um fato curioso, existe no Oceano Pacífico 2 ilhas gigantescas formadas somente de lixo flutuante, que chegam a ser o dobro do tamanho dos Estados Unidos. Podemos dividir esse problema dos lixos em 2 grupos. O grupo individual e o grupo corporativo. O individual é fácil, é só você se conscientizar de que quando você enterra na areia da praia uma bituca de cigarro, uma ponta de cigarro, não é porque você enterrou ela ali que ela deixou de existir. Sim, ela pode parar como alimento de algum animal marinho. A mesma coisa acontece com copos plásticos, canudos, hastes de cotonete e as famigeradas sacolinhas plásticas. Já o grupo dos corporativos, podemos destacar o despejo de esgoto, materiais químicos, metais pesados por grandes indústrias, além, é claro, da indústria petrolífera, com seus desastres ambientais sem precedentes, e da pesca indiscriminada, não obedecendo regras nem quantidades. Mais uma curiosidade para vocês, além de tudo que eu já falei que foram encontrados no fundo das Fossas das Marianas, sabe o que mais foi encontrado lá? Sim, foram encontrados sacolas plásticas, a 11 mil metros de profundidade. Sacolas plásticas. Ah, mas eu não quero acabar esse vídeo com esse clima de destruição. Então vamos falar de coisas boas. O importante é que o ser humano está se conscientizando que se ele acabar com os oceanos, ele está acabando com ele mesmo. Isso mesmo, acabando com os oceanos, estamos contribuindo para a extinção do próprio planeta. Também é muito legal de ver nessa nova geração de crianças a conscientização ecológica que vem sendo implantada e cada vez mais entidades ecológicas de pesquisa e conservação sendo criadas. Eu mesmo tenho seguidores em minhas redes sociais com vários projetos pessoais, projetos de reciclagem e coleta de lixo em praias, projetos de ecobarreiras em rios, impedindo que os lixos cheguem até os oceanos. São projetos pessoais e que dão muito orgulho de ver. Também uma coisa muito bacana que está acontecendo em vários oceanos do mundo são os projetos de repovoação de corais, onde pesquisadores fazem o cultivo de pequenas mudas de corais para repovoamento de certas regiões. Criadores de peixes em águas abertas para espécies ameaçadas, como por exemplo o atum, grandes fazendas de ostras e camarões, também grandes corporações com departamentos gigantescos de preservação e impactos ambientais. Se cada um fizer o que é certo e não o que é mais fácil para si mesmo, essa situação mudará muito em breve. Mas independente da sua crença ou religião, eu queria terminar esse vídeo aqui com uma frase de uma pessoa que eu admiro muito, Madre Teresa de Calcutá. Ela dizia algo mais ou menos assim: o meu trabalho pode ser uma pequena gota nesse oceano, mas sem ele, certamente o oceano seria menor. Então, meu amigo, seja você também uma pequena gota nesse imenso oceano. Mas é lógico que essa hora ia chegar e você tinha dúvida disso? E para você que ainda não conhece as camisetas do Velho Lobo do Mar, vou deixar o link aqui do lado. Conheça as nossas camisetas feitas uma a uma, exclusivamente para cada cliente, como você que tem o DNA salgado. Passa ali na nossa loja virtual agora mesmo e dá uma olhada em todos os modelos, tenho certeza que você vai curtir. É isso aí, galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Fiquem todos com Deus, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.